Plantas que vivem só com água, o segredo que ninguém te contou. Você já parou para pensar que algumas das plantas mais bonitas e resistentes que existem não precisam de terra para crescer? É isso mesmo, só água. Sem bagunça, sem vaso pesado, sem sujeira. Elas criam raízes fortes, se desenvolvem e florescem como se estivessem em um pequeno ecossistema mágico dentro de um copo de vidro. É quase inacreditável ver a natureza se adaptando de forma tão elegante, mostrando que a vida encontra caminhos até onde menos imaginamos. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso funciona, com detalhes segredos e dicas práticas que quase ninguém conta, mas que fazem toda a diferença para transformar qualquer cantinho da sua casa em um refúgio verde e leve. Tudo começa com a curiosidade. A primeira vez que alguém vê uma planta crescendo só com água, a reação é quase sempre a mesma. Como assim? Não apodrece? Não morre? Pois é, parece milagre, mas é pura biologia e um pouco de cuidado. Quando uma planta é colocada em um recipiente transparente, com a parte certa do caule submersa, ela começa a criar raízes novas, finas e brancas, adaptadas a esse novo ambiente aquático. Essas raízes são mais delicadas e absorvem exatamente o que precisam da água, sem exageros. E o mais fascinante é que isso não apenas funciona, mas também transforma o visual do ambiente. As raízes, antes escondidas sob a terra, passam a fazer parte da decoração. Elas se tornam arte viva, um espetáculo natural à vista. Talvez você tenha uma dessas espécies em casa e nem saiba que ela pode viver só com água. É por isso que entender esse tipo de cultivo muda tudo. Primeiro, porque ele é incrivelmente simples. Segundo, porque é quase terapêutico. Ver as raízes crescendo aos poucos, as folhas se expandindo e a planta se sustentando apenas com o essencial, traz uma sensação de calma, de leveza, de conexão. É como se a planta ensinasse, em silêncio, que não é preciso muito para continuar crescendo. Apenas um pouco de cuidado e presença. E o processo é mais fácil do que parece. Basta escolher a planta certa, cortar um pedaço saudável com um nó, aquele pontinho por onde nascem as folhas ou raízes, retirar as folhas que ficariam submersas e colocar o caule em água limpa. Só isso. Em poucos dias, as primeiras raízes começam a aparecer. Troque a água semanalmente e mantenha o recipiente limpo e pronto. Você tem um pequeno jardim aquático dentro de casa. O tipo de luz também é importante. A maioria dessas plantas prefere luz indireta, aquela claridade suave que entra pela janela, sem sol direto. Assim, as folhas mantêm suas cores vibrantes e o crescimento se mantém equilibrado. Parece pouco, mas é o suficiente para criar um cenário vivo e cheio de harmonia. Agora imagine sua casa com recipientes de vidro espalhados aqui e ali. Em uma janela, uma costela de Adão exibindo suas raízes grossas e translúcidas. Na mesa da sala, um coleus colorido com folhas em tons de vinho, rosa e verde, flutuando sobre um copo de água cristalina. No canto do banheiro, uma era inglesa com seus ramos finos e elegantes descendo delicadamente por um vaso transparente. Cada planta se torna uma peça de decoração natural. Não é apenas sobre ter verde em casa, é sobre trazer a natureza para perto, de um jeito limpo, moderno e surpreendente. Muita gente acha que cuidar de plantas é complicado, que precisa de solo, adubo, podas, replantio. Mas esse tipo de cultivo mostra o contrário. As plantas que vivem só com água são a prova de que simplicidade pode gerar beleza e abundância. E o melhor é que você pode começar agora mesmo, com o que já tem em casa. Um copo de vidro, uma garrafa reaproveitada, um pote bonito, tudo pode virar vaso. E quanto mais transparente, melhor, porque assim você acompanha o crescimento das raízes e mantém o controle da limpeza da água. Vamos imaginar um exemplo prático. Você tem uma plantinha lambari roxo, também chamada de Tradescantia zebrina. Corte um pequeno galho com um nó, retire as folhas da parte que vai ficar submersa e coloque em um copo com água limpa. Em menos de uma semana, pequenas raízes brancas começam a surgir.
Elas crescem rápido e em poucos dias sua planta estará estável, firme e linda. O brilho roxo e prateado das folhas ganha ainda mais destaque no contraste com a transparência da água. É simples, rápido e totalmente encantador. Agora, se o seu estilo é mais colorido, o Coleus é a escolha perfeita. Suas folhas parecem ter sido pintadas à mão. Ele cresce rápido, se adapta facilmente e, quando cultivado em água, ganha um visual ainda mais delicado. Basta trocar a água toda semana e deixá-lo em um local bem iluminado, mas sem sol direto. Em pouco tempo, você vai ver um show de cores tomando conta do ambiente. E o melhor, sem precisar mexer com terra. Mas talvez o que mais surpreenda seja descobrir que plantas como a monstera deliciosa, aquela famosa costela de Adão, também se dá muito bem só com água. Ela é imponente, escultural e mesmo nesse tipo de cultivo continua crescendo firme. Suas raízes aéreas se desenvolvem em contato com a umidade, criando um visual quase artístico. É uma planta que se transforma em destaque, perfeita para aparadores, cantos de sala ou varandas cobertas. Basta um pouco de luz indireta e um recipiente de vidro bonito para criar uma composição que parece saída de revista. Outro exemplo encantador é a Pilea peperomioides, conhecida como planta do dinheiro chinês. Pequena, moderna e charmosa, suas folhas redondas lembram moedas e criam um efeito visual adorável. Ela cresce muito bem em água, ideal para quem quer começar com algo simples. Basta cortar um broto que nasce ao lado da planta-mãe e colocá-lo em um recipiente pequeno com água limpa. É o tipo de planta que combina com qualquer ambiente, especialmente mesas, janelas e escritórios. Mas o segredo não está só nas espécies, e sim na forma de cuidar. Água limpa é fundamental. A troca semanal evita o acúmulo de resíduos e mantém as raízes saudáveis. Use água filtrada ou deixada em descanso por algumas horas para eliminar o cloro. Evite deixar folhas submersas, porque elas apodrecem e prejudicam o crescimento. E, principalmente, observe. A planta vai te mostrar o que precisa. Se as folhas amarelarem, talvez falte luz. Se ficarem opacas, talvez seja a hora de trocar a água. É um cuidado que vem do olhar, não do esforço. Há quem diga que cultivar plantas em água é quase uma forma de meditação. E faz sentido. A rotina simples de observar o nível da água, trocar o recipiente, acompanhar o crescimento das raízes, tudo isso convida à presença. É um exercício de paciência e atenção. Você aprende a confiar no ritmo da natureza, sem forçar, sem apressar. E a cada nova raiz que aparece, a cada broto que surge, vem aquela sensação de gratidão silenciosa. Uma lembrança de que a vida floresce mesmo nos ambientes mais improváveis. Além disso, há um benefício estético inegável. A transparência dos vasos cria um visual leve, sofisticado e moderno. Em vez de esconder as raízes, você as revela, e isso transforma completamente o ambiente. É minimalista e, ao mesmo tempo, cheio de vida. Pode parecer um detalhe, mas muda o clima da casa. O ar fica mais leve, o olhar descansa, e tudo isso com algo tão simples quanto um copo de água. Talvez o que mais fascina nesse tipo de cultivo é que ele une ciência e poesia. De um lado, há o processo biológico das raízes buscando nutrientes e se adaptando. De outro, há a beleza pura, silenciosa, de ver a natureza se reinventando. A planta não precisa de muito para viver, e nos ensina que nós também não. Que às vezes basta menos. Menos excesso, menos preocupação, mais presença. E o melhor de tudo é que esse método não exige experiência alguma. Mesmo quem sempre matou cactos ou suculentas vai conseguir manter essas plantas vivas e bonitas. Elas pedem pouco e oferecem muito. São perfeitas para quem vive em apartamento, tem rotina corrida ou quer começar no mundo das plantas sem complicação. Quer ver outro exemplo? A batata doce ornamental. Basta colocar uma batata em um recipiente com água, mantendo metade submersa. Em poucos dias, surgem raízes finas e brotos verdes ou arroxeados. Ela cresce rápido, forma trepadeiras leves e cria um efeito visual encantador.
É diferente, divertido e quase hipnótico observar o processo. E se você prefere algo mais elegante e discreto, a aglaonema é perfeita. Com folhas largas e tons que variam entre verde e rosa, ela cresce bem até em locais com pouca luz. É ideal para escritórios, corredores ou quartos. Basta trocar a água uma vez por semana e evitar o contato das folhas com o líquido. O resultado é uma planta vistosa, estável e cheia de presença, que exige pouquíssimo cuidado. Com o tempo, você vai perceber que cada espécie tem sua personalidade. Algumas crescem rápido e pedem podas frequentes. Outras são mais lentas, quase meditativas. Algumas preferem água trocada toda semana. Outras aguentam mais tempo. O segredo é observar e se conectar. Quando você entende o ritmo de cada planta, o cuidado deixa de ser uma obrigação e vira um prazer. E o mais bonito é que esse tipo de cultivo te faz ver as plantas de um jeito novo. As raízes deixam de ser algo escondido e passam a ser o centro das atenções. Você começa a admirar os detalhes invisíveis, o crescimento silencioso. É uma experiência quase simbólica, um lembrete de que o essencial, muitas vezes, está no que a gente não vê. Agora me diz, você imaginava que era possível cultivar tanta vida só com água? Que um simples copo poderia se transformar em um pequeno jardim? Pois é. E tudo começa com um gesto: cortar um galho, colocar em água e observar. É simples, é bonito, é transformador. Se esse conteúdo te inspirou, comenta aqui embaixo qual dessas plantas você quer tentar cultivar em casa. Ou me conta se você já tem alguma vivendo assim e como está sendo a experiência. Isso ajuda muito a espalhar esse conhecimento e também apoia o canal de verdade. E se você quer mais vídeos como esse, cheios de dicas úteis, simples e que fazem a diferença, já deixa o like e se inscreve agora. Assim você me ajuda a continuar trazendo ideias que deixam sua casa mais viva, bonita e leve. Porque no fim, a natureza só precisa de um pouco de espaço e um pouco de água para florescer. E talvez a gente